Autoridades, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje foi um dia que eu não gravei muito, mas eu queria aproveitar esse dia, esse momento, esse canal que eu tenho aqui para passar um pouco de algumas experiências e alguns vídeos eu já falei isso, que eu estou fazendo trabalho com uma business coach aqui em Miami e para mim isso é um negócio bem novo, bem diferente, porque eu sempre achei de uma forma geral, sendo bem preconceituoso e generalizando, que o mercado de coach ficou muito banalizado e que parece que todo mundo virou coach, né? E a maioria dos que eu via tinham pouca ou nenhuma experiência profissional, e quando eu vim aqui para Miami eu perdi uma coisa muito importante que eu tinha no Brasil, que eram pessoas com quem eu pudesse conversar. E há algum tempo eu também já abri isso aqui, desde que eu vim pra cá e desde que eu bati uma grande meta, que era fazer uma prova de triatlon, eu passei a ter pouca motivação, poucos objetivos, poucas coisas que realmente me puxassem como me puxaram aquelas duas metas. Eu tinha muita vontade de sair do Brasil, então aquilo me puxava para ir para frente sempre. E desde que eu vim para cá, desde que eu conquistei esse objetivo, eu nunca mais coloquei outro que fosse tão forte quanto aquele. E eu sou uma pessoa que eu sempre me planejo, tenho o hábito de fazer planejamento anual, eu tenho o hábito de traçar metas, dessas metas quebrar elas em longo prazo, médio prazo e curto prazo para que elas possam ser alcançadas, mas por algum motivo nenhuma das minhas metas nenhum dos meus objetivos, dos meus sonhos estavam realmente me puxando como me puxaram naquela época o fato de que eu queria sair do Brasil. Então, essa pessoa com quem eu estou trabalhando, eu já conhecia ela, eu já tinha visto algumas palestras dela, mas eu não sei porque num dia ela falando me tocou assim. Eu pensei, cara, eu preciso pedir ajuda, eu preciso fazer alguma coisa com alguém, alguma coisa diferente, porque fazer sempre a mesma coisa a gente vai chegar nos mesmos resultados, né? Então eu comecei a trabalhar com ela. O trabalho dela é bem bacana, ajuda as pessoas a colocarem essas metas, esses objetivos, essa missão de vida que todo mundo deve ter. Mas como eu já tinha toda essa parte pronta e não era exatamente isso que eu estava buscando, a gente encurtou o número de sessões de 8 para 5, justamente para pular essas etapas, e nós fomos trabalhar em assuntos mais de como fazer isso ser realizado, e assuntos mais profundos, tentar buscar aquilo que realmente me motivaria. E eu achei bacana isso, porque às vezes a gente não consegue ir para frente por falta de perspectiva ou por falta de saber como chegar nessa perspectiva, nesses objetivos, mas também muitas vezes a gente não consegue ir para frente porque sem saber o motivo. E constantemente eu falava isso para minha esposa: o que está faltando, né? O que está faltando para eu atingir tudo isso que eu quero? O que está faltando para eu ter essa motivação? O que está faltando para eu dar esse próximo passo? E às vezes é alguma coisa que está dentro da gente que nem a gente consegue descobrir. Mas esse trabalho com ela, aos poucos, cada semana fazendo um tipo de exercício diferente, faz com que a gente pense bastante. E como eu disse, desde que eu vim para cá, eu perdi o contato com algumas pessoas com quem eu conversava, me faziam refletir. E essa conversa com ela acabou aflorando isso. Num dos trabalhos que a gente fez, eu descobri a diferença entre ser introspectivo e extrovertido, que isso nada tem a ver com ser uma pessoa tímida ou uma pessoa não tímida, não sei qual que é o antônimo de timidez. E pelos exercícios que a gente fez, eu descobri que eu sou uma pessoa introspectiva e que não tem nada a ver com timidez.
Eu não sou tímido, mas eu sou introspectivo, o que significa que eu preciso absorver as informações e raciocinar sozinho, na maioria das vezes. Porém, contra esse conceito, conversando com ela, quando eu voltava, a gente fazia reuniões semanais, e conversando com ela, eu começava a pensar muito nos assuntos que a gente discutia lá e como isso me impactava e como seguir e como fazer as coisas. E esse pensamento que vem de uma reflexão daquilo que a gente é hoje para aquilo que a gente quer se tornar ajuda bastante a gente se moldar com base numa reação interior. Eu digo, quando a gente entende que nós temos algo para mudar, a gente consegue mudar. É muito difícil a gente mudar quem a gente é simplesmente de uma crítica de uma pessoa, né? O maior exemplo disso são as pessoas que têm algum tipo de vício, né? Quando alguém de fora diz que eles têm esse vício, eles precisam mudar, eles não mudam. Mas quando eles entendem que isso está prejudicando a sua vida e eles querem mudar, aí realmente eles conseguem realmente dar essa volta por cima. E comigo e várias coisas já foi assim. Quando eu achei que eu devia que mudar, eu mudava, não simplesmente o que uma pessoa falou, mas porque eu vi que aquilo já não estava mais me servindo. E nessas últimas 4 semanas, isso aconteceu em vários aspectos. Assim, eu já venho me moldando há algum tempo. Esse foi um dos motivos que eu parei de usar terno, camisa e gravata, porque eu acho que isso não me representa mais. Eu acho que essas coisas que eu criei pra mim, pra de uma forma ou de outra suprimir as minhas inseguranças, acabavam me deixando infeliz. Eu estava sendo uma pessoa, eu estava representando uma pessoa que no fundo não era eu. Eu estava representando um Daniel que que era uma pessoa que se vestia de uma tal forma, que se comportava de uma tal forma, porque na verdade, como eu sempre trabalhei lidando com investidores, com pessoas com muito mais capacidade financeira do que eu acreditava que se eu não fosse dessa forma, essas pessoas não iriam fazer negócio comigo de alguma forma. Então, esses últimos 2 meses mais intensificados com esse trabalho com a Paola, eu entendi que isso não tem nada a ver, o que tem a ver é o nosso caráter e a forma como a gente externa o nosso caráter, ou como a gente se veste, ou como a gente fala, dificilmente moldam a forma como as pessoas percebem a gente. Então, eu comecei a pensar assim, comecei a retroagir na minha vida, fazer quase que uma regressão, eu sei que não é, mas comecei a pensar quem que eu era quando eu era pequeno, quem que eu era quando eu era adolescente e por que eu me transformei nessa pessoa, né? Eu sempre fui uma pessoa espontânea, sempre fui uma pessoa criativa, sempre fui uma pessoa, quando eu era pequeno eu gostava de fantasiar, de contar histórias, brincava de tudo quanto é jeito, brincava muito sozinho, imaginava, tinha amigos imaginários, viajava no espaço com eles e deixa eu atender uma ligação. Voltando ao assunto, eu nem sei onde é que eu estava, mas eu sempre fui uma pessoa que gostava de brincar e de contar histórias e de imaginar coisas e desenvolver assuntos e, enfim, eu gostava disso. Eu também sempre tive espírito empreendedor. Talvez eu tivesse pouco incentivo para fazer as coisas, mas eu sempre tive espírito empreendedor. Quando eu era pequeno eu queria lavar os carros do prédio para ganhar dinheiro, eu fazia barquinho de isopor para ganhar dinheiro, para vender para meus amigos. Eu sempre quis trabalhar muito cedo, mas o meu pai não deixava eu trabalhar, porque ele queria que a gente ficasse voltado para os estudos. E no meio desse caminho, quando a gente é criança, eu acho, quando a gente é
jovem, adolescente, a gente acredita que tudo é possível e com o tempo que a gente vai caminhando as pessoas vão suprimindo de alguma forma essa nossa imagem de mundo. Você não pode por causa disso, você não deve por causa daquilo, você nunca vai conseguir porque você não tem contatos, porque você não é filho de alguém famoso por causa disso, por causa daquilo, e isso vai de alguma forma te suprimindo e também, ao mesmo tempo que te suprime, passa a te moldar de outra forma e se a gente não tomar cuidado, a gente se torna uma pessoa que a gente não vai gostar de nós mesmos no futuro. E analisando agora, aos 35 anos, eu acho que isso que aconteceu bastante comigo nos últimos 20 anos, talvez. Não 20, mas nos últimos 15 anos. Que justamente quando a gente entra no mercado de trabalho, você tem que ser assim, você tem que falar assado, você tem que se comportar dessa forma, você tem que se vestir assim, e isso acaba com a espontaneidade da gente e dentro desse meu pensamento nos últimos 2 meses de que eu não estava feliz, eu realmente não estava. Até aquele momento eu não poderia me considerar uma pessoa infeliz, mas certamente eu não estava feliz. Apesar de ter tudo o que eu quero, apesar de ter saúde, pessoas que eu amo perto de mim, eu não estava feliz. E eu não estava feliz não era por causa do externo, era por causa do interno. Que eu tinha me moldado em algo que eu não servia mais. Que não servia mais pra mim, eu precisava mudar esse molde. E foi aí que eu comecei a mudar algumas coisas, comecei a não usar mais terno e gravata, comecei a usar calça jeans e camisa. Ainda assim, não era bem aquilo que eu queria e aos poucos foi indo. E nesse exercício com a coach, apesar do que o exercício que a gente fez nada tem a ver diretamente com isso, foi através dessas sessões, foi através das nossas conversas e do que elas desencadearam pra mim, porque depois eu vinha pra casa e começava pensando que eu resolvi, cara, quer saber? Vou mudar essa porra toda. Eu vou ser quem eu sou, do jeito que eu sou, e foda-se o resto. E eu comecei assim, cara, quando eu era moleque eu sempre era o rebelde. Sempre gostei do rock, sempre gostei de me vestir de uma certa forma. E de repente eu mudei tudo pra eu caber no conceito das outras pessoas. E eu tava dirigindo uma vida onde eu tava fazendo todo mundo feliz, com quem eu era, com a forma como eu tratava elas, com a forma como elas me viam, mas eu estava acabando por me tornar uma pessoa infeliz justamente porque eu não estava sendo verdadeiro comigo mesmo. Isso foi uma das coisas que a gente tratou bastante naquela sessão de coaching. Uma das sessões de coaching que eu não consigo ser algo que não seja verdadeiro para mim. E o contexto disso era uma mudança que eu precisava fazer. E eu falei, e ela me perguntou, mas os teus objetivos não são importantes? Eu falei, eu sou uma pessoa muito ambiciosa, o que é diferente de ganância. Eu sou ambicioso, eu quero conquistar coisas. Mas ser verdadeiro, principalmente pra mim, é muito mais importante do que eu conquistar essas coisas. Se a conquista dessas coisas só for possível através de uma mudança que eu tenha que fazer em mim mesmo, que eu não acredite, eu prefiro não tê-las. Eu serei mais feliz sendo o que eu sou. Só que eu não estava sendo uma coisa nem outra. Eu nem estava alcançando as coisas que eu queria, porque eu estava infeliz, e eu estava infeliz porque eu era quem eu não queria. Eu estava representando alguém que não me servia mais. Então, eu comecei na virada do mês, e apesar disso não ser... Eu não acredito que isso seja correto, seja só uma forma da gente postergar as coisas. Eu aproveitei, porque foi bem no dia 30, 31. Eu falei, quer saber, cara, eu vou aproveitar essa virada do mês para virar a vida também. Vou levar as coisas com muita disciplina ainda,
porém de uma forma mais relaxada, se é que isso é possível. O que eu quero dizer é que eu defini que o meu objetivo ali nesse momento, na verdade, é muito mais viver uma vida sem arrependimentos, porque eu estava me arrependendo de não fazer as coisas, porque elas não, de alguma forma não se encaixavam naqueles conceitos que eu tinha estabelecido para mim mesmo, para eu poder conquistar as pessoas com quem eu queria trabalhar, do que qualquer outra coisa. Então, na hora que a gente define isso, cara, eu não quero ter mais arrependimentos. Eu não vou mais debater minhas próprias ideias. Se eu quiser fazer, eu faço. Se eu não quiser fazer, eu não faço. Mas o que eu não vou ficar mais assim, pô, se eu fizer, é isso. Pô, mas eu não quero fazer porque eu tô assim, o assado, não tô me sentindo bem. Mas se eu não fizer, isso não vai ser bom pro meu resultado. Quero dizer que isso acabou nesses últimos 10 dias. E até a minha esposa falou assim, tu tá tomando alguma coisa? Tu tá tomando Rivotril? Porque tu mudou de uma forma assim, tá muito mais alegre, muito mais feliz. E com isso veio o Brownie também, né? O Brownie que tá aqui com a gente. Né, Brownie? O Brownie que tá aqui com a gente agora também deu uma animada nas coisas. Mas foi muito mais porque eu decidi virar essa página. Eu decidi que é muito mais importante para mim ser verdadeiro comigo mesmo do que tentar me encaixar no conceito do que as pessoas querem de mim para elas. Com isso, não sei o que eu quero dizer com isso. Só quero dizer que a minha vida nesses últimos 10 dias foi muito mais bacana. Voltei a fazer triatlon. Consegui desenvolver outras coisas no trabalho, consegui resultados melhores. Nesses 10 dias já estou conseguindo resultados melhores. Não porque eu segui uma fórmula, mas simplesmente porque eu tirei aquele gatilho que estava me segurando, que justamente era representar alguém que não servia mais para mim. Serviu por muito tempo, mas hoje não servia mais. E amanhã, essa pessoa que eu estou representando hoje, se não servir, eu mudo de novo e foda-se. E é isso. Sejam quem vocês quiserem ser. Até mais.